Capítulo 24. Os dias foram passando, tornaram-se semanas e anos. Os gêmeos já contavam 4 anos. Rômulo tinha verdadeira adoração pela mãe e Remo era mais ligado ao pai. Lívia sentia-se privilegiada por ser mãe de tão belos garotos, que conhecera antes mesmo de tê-los nos braços. Eles tinham olhos excepcionalmente azuis e cabelos dourados como os de Fábio, o que sempre a fazia brincar, que amava tanto o marido que os deuses o haviam triplicado para ela. Certa tarde, no templo, Lívia e os filhos encontraram-se com Agripina. São muito belos os seus filhos. Tem sorte de eles terem saído ao pai. Acha que vou bater em você perto deles? Não vou. Mesmo porque não me importa o fato de dizer que não sou bonita. O que você fazia e me descontrolava não é mais possível. Meu marido é fiel a mim, desde que soube que eu lhe daria 2 filhos varões de uma só vez. Será fiel até quando? Para sempre, já faz 5 anos. O tempo dirá, eu não apostaria nisso. Eu a odeio, Agripina, e não desisti de cumprir a promessa que fiz a você quando o cretino de seu irmão matou Júlia. Eu também a odeio, Lívia, e não desisti de me casar com Fábio. Ao ouvir a afirmação da rival, um gesto rápido e indefensável, Lívia pegou seus longos cabelos e mergulhou-os no grande cálice de pedra cheio de azeite, que fumegava incessantemente no templo, incendiando-os. Os gritos da apavorada moça, ao tentar apagar o fogo que consumia o símbolo da beleza feminina da época, chamaram a atenção de uma vestal, que se despiu do próprio manto para abafar as chamas. O cheiro era insuportável e a bela cabeleira loira de Agripina estava quase destruída. Com um cinismo estampado no rosto, Lívia disse à vestal: são realmente incríveis os sacrifícios que as solteironas fazem para arranjar um marido. Essa aí decidiu sacrificar os próprios cabelos a Júpiter. Tomou os filhos pelas mãos e saiu do templo. Poucos dias depois, Agripina mandou chamar Aster e Selene. Tinha um plano infalível para acabar de vez com a adversária, em que todas sairiam ganhando. Fez as servas crerem que não se interessava mais por Fábio, só queria a vingança, e que não se oporia no caso de ele cumprir a promessa de fazer da garota a senhora da casa. Selene, como sogra do patrão, deixaria a vida misérrima que levava. E quanto a ela, desejava unicamente ver o corpo de Lívia ardendo em uma pira funerária. As servas ambiciosas e ingênuas aceitaram fazer sua parte na trama, apenas não puderam contar com Pecúnia, que dizia dever sua liberdade à patroa, mas que a despeito disso não interferiu para protegê-la. Era uma manhã de sol, quando Fábio recebeu o convite de Pompeu para a comemoração de seu aniversário. Convite este somente para uma pessoa. Portanto, o pretoriano não deveria levar a família. Agripa também o recebeu, e a filha ficou sabendo. Inquiriu se Fábio fora convidado e obteve resposta afirmativa. Como Agripa não comparecia às orgias, sem dificuldade ela se apossou do convite do pai. Com o convite nas mãos, o pretoriano estava em conflito. Sabia que as festas de Pompeu eram as melhores de Roma. No entanto, prometera à esposa nunca mais se envolver em orgias.
Fúlvio, que em espírito há muitos anos morava no pretório, acompanhou o militar o dia todo, sugerindo que não faltasse a comemoração. Como argumento, o fazia visualizar as cenas das festas de Pompeu, onde até sua esposa era exposta. Vencido pelas suas maiores tentações, que eram as mulheres e o álcool, Fábio disse a Lívia que precisaria trabalhar durante a noite, pois César estava ameaçado de morte e a guarda pretoriana se revezaria em sua residência até o perigo acabar. Assim, teria de passar aquela noite com o imperador. A esposa acreditou e se recolheu tranquila, até que Aster bateu à porta de seus aposentos com uma mensagem nas mãos. Aster, pode ler para mim? Sim, senhora. Senhora Lívia, pensa que seu marido está protegendo César? Sinto informar que ele se encontra agora em orgia na casa do senador Pompeu. Se quiser conferir, segue um convite. Um amigo. Lívia tremia e seus lábios se tornaram tão pálidos que seria impossível identificar seu contorno. Mande Pecúnia tomar conta das crianças. Pegue uma capa e uma adaga. Vou matar aquele desgraçado. Saiu de casa no apogeu do desespero. No portão da residência do aniversariante, um servo forte a segurou pelo braço. É convidada do senador? Entregou-lhe o convite que seria para Agripa, e ele abriu o pesado portão. Antes de penetrar no salão principal, onde acontecia a festa, Lívia cobriu o rosto com um capuz. O espetáculo que sua visão surpreendeu foi estarrecedor. Homens e mulheres nus se misturavam pelo salão, de tal modo que se tornava difícil saber quem era o parceiro de quem. E naquele ambiente promíscuo e triste, ela reconheceu o marido. Fábio tinha Licínia nos braços e uma mulher jovem de cabelos castanhos acariciava suas costas. Segurou com força o punhal que trazia na cintura. Desejou matá-lo, mas sabia que seria incapaz. Com o coração destroçado, voltou sem ser percebida por ninguém. Não entrou em casa, passou pelos fundos e alcançou os aposentos dos servos. Estalando um chicote, fez que todos acordassem, e então ordenou que os homens possuíssem as mulheres em sua frente. Aquelas que resistiam eram espancadas por sua determinação. Durante horas assistiu o absurdo ordenado por ela própria. Embora sem conseguir tomar parte dele, como era sua intenção primária para se vingar do marido, depois recolheu-se ao seu aposento e desejou morrer. Viu quando Fúlvio entrou, ainda sangrando, sem susto. A visão da sala de Pompeu, em sua concepção, era mais aterradora. O que quer aqui? Matar você. Já estou morta. Não percebe como me sinto? Não quis ser esposa de meu irmão e acabou casada com um devasso, pervertido. Não se considera vingado? Eu estou exausto. Para onde mandou Máximo? Quer ir também? Tenho vagado pelo pretório há tantos anos. Sinto extremo cansaço, porém não quero ir para onde ele está. Os cristãos dizem que existem muitas moradas para os mortos. Não precisa ficar ao lado dele. E minha irmã? Preciso ajudá-la a acabar com você. Lívia sorriu desolada. Olhe para mim, Fúlvio. Eu já estou acabada.
sou a mais desgraçada das mulheres de Roma. Acredite em mim, a despeito de ter casado com ele, a vencedora foi ela. Vá embora daqui, este lugar é um inferno de Plutão. Pode usar sua magia para me mandar para o Elysium? Não sei. Sem minha irmã, eu perdi meus poderes. Posso imitar o que fez Zaqueu na ocasião em que Máximo foi para lá. Faria isso por mim? Sim. Em silêncio, ela se recordou do dia em que estivera no culto cristão na casa de Juliano. Ore, Fúvio. Peça ajuda. Repita como Zaqueu: glória ao Pai, pelo Filho, no Espírito Santo. Ele obedeceu. Lívia, com a vibração negativa pelo estado depressivo em que se encontrava e pelo ato selvagem que acabara de praticar, não pôde perceber quando Valério surgiu em seu quarto e uma luz forte e azulada tomou conta do aposento. O amigo impôs as mãos sobre sua cabeça e pegou Fúvio nos braços, socorrendo o infeliz, que ela apenas viu desaparecer. Ingeriu dose elevada de um narcótico e adormeceu pesadamente. O sol mal havia nascido quando Fábio saiu da casa do senador, tendo no rosto e no corpo os sinais dos exageros praticados naquela noite. Os braços estavam arranhados e o pescoço coberto de hematomas. Agripina esperava por ele na calçada. Fábio, está ocorrendo algo devastador em minha casa. E por que não chama a guarda metropolitana? Os pretorianos são responsáveis pela segurança de César. Trata-se de sua louca esposa, que procura por você em minha casa, já que descobriu sua mentira. Deve vir depressa, ela está destruindo tudo. Fábio correu ao lado de Agripina e rapidamente chegara à casa de Agripa. A sala, em escombros, lhe trouxe a lembrança do próprio triclínio que a esposa destruíra anos atrás. Entrou chamando o nome dela. Ninguém atendeu. Tudo estava em silêncio. Deve ter ido embora. Mas você não imagina a fúria de Lívia ao entrar nesta casa gritando o seu nome. Imagino, sim. Que coisa desagradável. Mande reformar a sala, Agripina. Faço questão de pagar pelos seus prejuízos. Deve dar um corretivo em sua esposa. A culpa é minha. Se não tivesse mentido e ido para a festa de Pompeu, nada disso teria acontecido. Vou para casa, só não sei como farei para reverter a situação. Peço o divórcio. Tem motivo para isso. Case-se comigo. Posso ser mãe exemplar para Rômulo e Remo. Não quero divorciar-me da minha Lívia. Eu a amo. Agripina se atirou nos braços do pretoriano, que a deteve. Não! Mesmo sentindo por você enorme carinho, não é o que espera de mim, pois isso pertence a Lívia. Não me toque, sei que a magoaria profundamente. Está certo. Um dia você voltará atrás nessa decisão. Um dia será meu marido. Fábio, eu juro por todos os deuses. Esperarei o tempo que for preciso, mas será meu marido. Até mais, Agripina. Vai chegar assim em casa? Lívia o matará ainda no jardim. Venha comigo. Arrume os cabelos e tenha um tipo de maquiagem para amenizar tantos hematomas. Pode me ajudar? Embora não mereça, eu o farei. Sente-se aí. Vou buscar alguma coisa para você beber. Voltou com um cálice de chá e o entregou nas mãos dele, que o tomou enquanto ela disfarçava as marcas em seu pescoço
com um cosmético feito de uma lama esbranquiçada e perfumado com óleos. Molhou seus cabelos dourados e os penteou. Está bem melhor. Sem responder, ele bocejou e caiu em sono profundo. Poderoso narcótico, comentou Agripa, entrando na sala. Sim, papai. Agora me ajude a despí-lo da armadura e levá-lo para os meus aposentos, e depois vá para o Senado, por favor. Quero que fique claro que seu comportamento vulgar muito me tem desgostado. E se me associo a você, não é para que se case com este traste, e sim porque quero morta a segunda feiticeira, que de maneira direta e indireta matou meus 2 filhos. O senhor já me disse isso milhões de vezes. Traste ou não, eu vou me casar com Fábio, e para isso preciso dele viúvo. Já não me importa quem matou meus irmãos. Levaram o pretoriano inconsciente para os aposentos de Agripina e o despiram. Agripina deu ao pai a mensagem que ele deveria levar para Aster. O sol já ia a pino quando Lívia acordou. O narcótico da noite anterior a fizera dormir a manhã inteira, dando à rival o tempo de quebrar a própria sala e interceptar Fábio às portas da casa de Pompeu. Lívia abriu os olhos e assustou-se. O aposento iluminado denunciava o avanço da hora. De um salto, deixou a cama. Viu no terraço Rômulo e Remo brincando em companhia de Pecúnia e chamou pelos meninos, que correram a se atirar nos braços da mãe. Meus deuses! Viram o pai de vocês? Os pequenos responderam que não. Ela chamou Pecúnia, que também declarou não ter visto o patrão desde a véspera. Ele não veio para casa? Não tomou nenhuma refeição? Não, senhora, ele ainda não voltou do trabalho. Suaves batidas se fizeram ouvir em sua porta. Aster trazia uma mensagem nas mãos. Quem anda enviando essas mensagens? Não sei, senhora. Um garoto daqueles pedintes diz que um patrício o mandou. Leia. A serva obedeceu prontamente. Senhora Lívia, o senhor Fábio Augusto, não satisfeito com a noite de orgia em casa de Pompeu, encontra-se neste momento junto da filha de Agripa. Lívia fechou os olhos, tentando acordar daquele pesadelo real. Sentada na cama, lutava para se refazer. Pecúnia, que tudo presenciara, aproximou-se da patroa e aconselhou que nada fizesse, dado que toda história tinha pelo menos 2 versões. Devia esperar pelo marido em casa. Só se estivesse morta, Pecúnia. Irei até lá, e se esta mensagem proceder, farei uma loucura sem precedentes. Vou matar Fábio. Depois, agarrar aquela cobra loira pelo que restou de seus cabelos, e juro, só a largarei quando uma de nós estiver morta, porque Roma é muito pequena para nós 2, e se por acaso eu morrer, cuide de meus filhos, eles a adoram. Ainda trajando roupas de dormir, seguiu para a casa do senador. Deparou com Agripina no vestíbulo. Esta será a última vez que lhe dirijo a palavra, pois uma de nós não sobreviverá a esta conversa. O que faz em minha casa sem ser convidada? Fábio está aqui? E se estiver? Onde está o senador? Permite que durma com um homem casado dentro de sua própria casa? Ela riu cinicamente. Meu pai foi cedo para o Senado e seu marido chegou aqui quando o sol já ia alto.
Por acaso não o viu sair? Onde ele está? Fábio dorme, está exausto. Onde ele está? Sua voz, ao insistir, traduzia ódio mortal. De pé diante dela, Agripina foi firme. Não permito que entre em minha casa. Saia da minha frente, bradou, empurrando a adversária, que fingia tentar obstruir sua passagem. No chão, Agripina não teve pressa de se levantar. Não queria impedir a outra e sabia que o efeito do narcótico estava no fim. Lívia entrou ensandecida. Ignorava onde ficavam os aposentos da rival e pôs-se a gritar pelo marido. A outra tomou-lhe a frente e seguiu a direção correta. Fábio dormia, seminu e com o corpo marcado pela noite anterior. A armadura fora jogada ao chão. Como fera indomada, Lívia se atirou sobre ele, que acordou desorientado. Segurou a esposa pelos punhos, sem entender absolutamente nada. Lívia, o que está acontecendo? Tem coragem de me perguntar, seu traidor mentiroso, devasso, pervertido, desgraçado? Passou a noite na orgia e ainda vem para a casa da amante ao amanhecer? Eu nunca deveria ter confiado em você. Agripina, diga a ela que não sou seu amante e que nada houve entre nós. Eu nem sei como vim parar aqui. Ela ficou calada. Por favor, Agripina, você sabe que não fiz nada, que a repeli quando tentou me abraçar. Fábio, não há o que eu possa fazer. Não tem como inventar uma desculpa diante dos fatos. Você não consegue ficar sem mim. Veu caeco apareate. Até um cego pode ver. Solte-me, Fábio, eu vou matar vocês. Lívia, eu juro por todos os deuses, gritou. Não toquei em Agripina desde a morte de Júlia. Seu cretino, não acredita nos deuses, eu o odeio. Peço que me perdoe pela festa de Pompeu, porém, isto que está vendo não é real. Não o perdoo por mais nada. Já perdoei demais e não o faria por mentir tão descaradamente. Quando o encontro seminu nos aposentos da açaí. Eu não aguento mais, para mim chega. Amo-o profundamente, ao passo que você não tem nem uma gota de carinho por mim. Estou cansada. Não quero mais viver com você. Amo você, minha Eurídice. Eu juro que a amo. Jamais pedirei o divórcio. Perdoe-me, só mais esta vez. Não, acabou. Não vou mais viver com você. Lívia, por favor. O que quer que eu faça? Quer bater em mim? Bata! Ela bateu no rosto dele com força. Fábio continuou impassível e ela repetiu o gesto até a exaustão. Agripina observava a cena, paralisada a um canto do aposento. Suada e ofegante, Lívia se aproximou da rival e bateu palmas. Congratulações, Agripina! Hoje entendo o que Valério pensava quando falou que nem sempre o ganhador é quem fica com o prêmio. Sei que sou bem mais infeliz que você, mas aviso-a de uma coisa. Se eu morrer e tomar meu lugar junto a meus 3 pares de olhos azuis, eu voltarei do inferno para acabar com você. Embora pudesse matá-la agora, não o farei. Quero que tenha uma vida longa, para estar sempre perto deles, sem nunca poder tocá-los. Saiu para as ruas, sentindo-se derrotada, ultrajada e ferida no âmago. Fábio veio em seu encalço, e ela ameaçou fazer um escândalo, desmoralizando-o por toda Roma. Ele então a seguiu de longe. Lívia entrou em seus aposentos, tendo ao lado Otávio, que repetidamente
a chamava para o mundo dos mortos. Valério tentava de tudo para ajudar a protegida, que não sentia sua presença consoladora. Passou ao terraço, ficou olhando para o jardim. A lembrança de Júlia, chorou desconsolada. Chamou pelos filhos e os abraçou longamente. Beijou muitas vezes as faces dos garotos e disse, tentando segurar as lágrimas: Meus deuses, embora eu os ame com loucura, é necessário que vocês fiquem com pecúnia por um tempo. A mamãe vai até uma província distante visitar uma amiga e deve demorar. Prometam que vão se comportar feito mocinhos, nobres patrícios que são. A senhora vai voltar? Sim, meus queridos, eu voltarei. Fábio entrava no aposento e ouviu o que ela dizia aos filhos. Está pensando em ir para a Britânia? Talvez. Não vou permitir que me deixe. Então me mate. É a única maneira de me impedir. Que pena, Orfeu. Poderíamos ter sido muito felizes. Ainda podemos ser. Não confio mais em você. Nossa vida seria insuportável. Abrace-me. Ele abraçou a esposa com força. Amo você, Fábio. Também a amo. Reconsidere sua decisão. Não. Dê-me licença. Quero ficar só. Estarei no jardim, bem abaixo de você. Se precisar de mim, é só chegar ao terraço. Ele saiu do quarto e ordenou que Selene subisse para fazer companhia à patroa. Assim que a serva entrou, Lívia lhe pediu que providenciasse material de escrita. Foi Aster quem trouxe o que ela solicitara. Aster, quero que escreva para mim uma carta de adeus a Fábio, que o fará sentir-se o homem mais culpado do mundo. Vai viajar? Não, quero me matar, só não sei ainda como. Se pretende mesmo isso, por que não morrer com uma picada de serpente no pé, como a verdadeira Eurídice? Onde vou achar uma serpente agora? Tenho 3, das mais venenosas que existem. E como as obteve? Não me importa, traga-as para mim após terminar a carta. Pode dizer o que quer que eu escreva. Em seguida, escreveu o que Lívia ditava. Fábio, Orfeu dos diabos. Se está lendo esta carta, é sinal de que já estou morta, livre do sofrimento diuturno que me impõe. Creio piamente que sofrerei bem menos no inferno de Hades. Eu o amei com loucura e cometi as mais diversas atrocidades apenas para estar com você. Hoje vejo que foi tudo em vão. A única coisa que lhe pedia era que me fosse fiel. Não era algo tão impossível. Já que a fidelidade é consequência natural quando amamos uma pessoa, logo não pode ser exigência. A picada da serpente dói bem menos que o veneno inoculado por suas traições. Portanto, não pense que sofri ao morrer, pois sofri muito mais vivendo ao seu lado. Quero que Rômulo e Remo sejam criados sob a sua atenção, os ensinamentos de seus pais e os cuidados de pecúnia. E acho que seria mais que justo você dar a Ariadne uma boa casa e buscar pelo legionário que ela amou e você mandou covardemente para a Palestina. Adeus, Eurídice.
Por sua conta, Aster adicionou um falso subscrito, dizendo que o pretoriano deveria fazer dela sua esposa. Depois mostrou à desorientada mulher 3 serpentes e um caixote. Lívia experimentou certo temor, que foi insuficiente para detê-la. Enrolou a mensagem e a segurou com firmeza. Sentou-se na cama e preparou-se para colocar os pés dentro da caixa. No terraço, Selene testemunhava a cena. Fábio, do jardim, gesticulou para a serva, perguntando se estava tudo em ordem, e ela fez sinal positivo com a cabeça. Imóvel e muda, revezava o olhar entre Lívia a se matar e Fábio a confiar em seu cuidado com a esposa perturbada. Imóvel e muda, permitia a insanidade da patroa, quando um único gesto para o interior da casa ou uma palavra para o lado de fora salvaria aquela alma de cometer mais aquele crime. Estejamos conscientes de que somos responsáveis não apenas pelo mal que cometemos. Teremos de responder também pelo bem que não praticamos, assim como pelas omissões criminosas que usamos em proveito próprio. O sol se punha. Fábio viu Selene pela casa e inquiriu por que não estava com Lívia. A informação de que a patroa pedira para ficar sozinha e dormir o aliviou. Era animador saber que a esposa repousava, ao invés de organizar seus pertences para a viagem à Britânia. Foi até os seus aposentos, onde a penumbra do quarto o impedia de ver a real situação. Começou a falar com a esposa, e o fato dela não soltar uma dúzia de impropérios o tranquilizou, fazendo-o concluir que estava mais calma. Todavia, o silêncio persistente de Lívia começou a incomodá-lo. Chegou perto da cama e pegou sua mão. Estava gélida. Tentou levá-la ao rosto. Em vão. O braço rígido não se dobrou. Lívia! Chamou baixinho. Lívia! Lívia! Segurou o corpo pelos ombros. Estava frio e inflexível como pedra. Em completo desvario, ele gritou por ajuda. Os servos vieram com tochas e iluminaram o quarto. Fábio não acreditava que a mulher estava morta. Mandou buscar Caio Júlio II para que a curasse. Enquanto esperava pelo cunhado, deitou a cabeça sobre o peito da morta e chorou desesperado, beijando seu colo sem calor. Caio chegou ofegante e, sozinho no quarto, examinou minuciosamente o corpo. A seguir, mandou chamar o cunhado e, com lágrimas abundantes, esclareceu. Sinto muito. Nossa Lívia está morta há horas, como indica o corpo rígido e frio. Em seus pés encontrei várias marcas que parecem picadas de serpentes, e havia esta mensagem em sua mão. Pelo que me consta, a causa da morte foi o veneno desses animais. Fábio correu e olhou os pequenos pés de Lívia, em cuja alvura se destacavam os filetes de sangue coagulado. Quase perdendo os sentidos, tamanha a dor que sentia, beijava os pés da esposa em pranto desvairado. Não vá embora, Eurídice. Eu não vou conseguir continuar sem você. Volte, acorde. Juliano e Marianne, que já haviam sido chamados, abraçaram o filho. Pai, mãe, eu quero morrer. Tem de ser muito forte. Rômulo e Remo precisam de você. Onde eles estão? Pedimos a Pecúnia que fosse com eles para a nossa casa. Vamos poupá-los disso.
e precisamos dar uma revista aqui antes que eles voltem, para verificar se não há outros desses animais. De onde podem ter vindo? Perguntou inconformado. Nunca se sabe. O que é isso em sua mão, filho? Estava esquecendo. Caio encontrou esta carta em uma das mãos de Lívia. Ao ler a mensagem, Fábio atingiu o topo do desespero e do remorso. Precisou ser imobilizado por 2 rigorosos servos africanos para que não pulasse do terraço. Caio sedou o cunhado e a família cuidou dos funerais. Ao amanhecer, o corpo de Lívia foi queimado e oferecido a Febo. Sob os olhos consternados da família e um sorriso de vitória de Agripa e sua filha, que foram levar suas condolências ao viúvo. Quando Agripina se aproximou, Fábio, a custo, não espancou a moça. Saia de minha casa, sua dissimulada. Você é bem pior que as cobras. Uma das coisas mais hediondas que fiz em minha vida foi firmar um compromisso com você. Não vou considerar seu desrespeito, porque sei revelar ofensas ditas em um momento de dor. Quase todos já haviam ido embora. Na casa restavam somente os pais de Fábio e 4 amigos pretorianos que tinham vindo representar a guarda. Antes que saíssem, ele chamou Aster e Selene na presença deles. Aster, esta carta foi escrita por você? Sim, senhora. Inclusive o subscrito? Sim, escrevi o que a senhora mandou. Mentirosa. Nem mesmo na hora de morrer, Lívia recomendaria que eu me casasse com quem quer que fosse. Mas isso não vem ao caso. Importa-me saber agora como você escreveu esta carta e não tomou nenhuma providência no sentido de salvá-la. Era a vontade dela. Confessa que escreveu uma carta de sua senhora que decidira se matar e acrescentando por sua conta ser desejo dela que você tomasse seu lugar. Assistiu à sua morte? Não é bem assim. Você está presa pelo assassinato de sua senhora, uma cidadã romana, mãe de 2 lindas crianças que foram privadas dela pela sua ambição. E quanto a você, Selene, estarei errado ou sabia que minha Lívia se matava enquanto me assegurava que tudo ia bem e não a impedia de tão impensado gesto? Selene permaneceu em silêncio. Está presa por cumplicidade no assassinato. Só quero que antes de me digam de onde vieram aquelas serpentes. Da fazenda do senador Agripa. Não precisam falar mais nada. Radix in hominum malorium. Este cupiditas. A cobiça é a raiz de todos os males. Olhou para os amigos e pediu que as levassem. Caio Júlio II se encantara por Aster e, mesmo consciente do crime que cometera, tentou usar da influência de seu pai para libertá-la, sem sucesso. Pretextou tomá-la por escrava, o que também foi negado. Selene foi enviada para a Palestina como escrava, e Aster sucumbiu aos maus tratos nas prisões, vindo a deixar o corpo, em poucos meses, em condições misérrimas, após ter contraído a peste transmitida pelos inúmeros ratos que infestavam os porões do pretório. Caio, sinceramente desolado, pediu seu corpo e foi atendido pelo prefeito. Ele então banhou, vestiu e perfumou o corpo daquela que lhe ganhara o coração e roubara a irmã. Depois o queimou em homenagem a Vênus.
Foi na ocasião da morte de Aster que Pecúnia, abatida pelos acontecimentos dos últimos meses, procurou Juliana Augusta em sua casa. Foi recebida pelo amoroso senhor em uma sala de estar lindamente decorada. Boa tarde, Pecúnia. Como estão meus meninos? Boa tarde, senhor. Rômulo e Remo estão bem. Ainda perguntam pela mãe, mas, como crianças não têm noção do tempo, sempre digo que está viajando e eles logo esquecem. Na verdade, quem me causa preocupação é o seu menino crescido. Tenho notado que ele está profundamente triste, o que é normal quando há uma separação tão dolorosa. Bem sei que não faz um ano que a senhora se foi. Ainda assim, tomei a liberdade de procurá-lo antes que empreenda a viagem planejada para a Palestina, que pretende iniciar em breves dias. O que a torna tão apreensiva, minha filha? Desde que a patroa se foi, o senhor Fábio se comporta de modo esquisito. Passa todo o tempo tocando sua lira em frente às cinzas dela. Leva consigo aquele recipiente para a sala de refeições, para o terraço e, à noite, para os seus aposentos. Fica até altas horas conversando com a esposa morta, como se ela estivesse dentro daquele cálice. Meu Jesus! Ele ainda não deu um destino àquelas cinzas? Não, senhor. E sequer admite que alguém cogite fazê-lo. Acha que a esposa pode estar conversando com ele? Não creio. As pessoas que se auto-aniquilam experimentam um sofrimento tão atroz que de pronto não são capazes disso, nem atentam para os que ficaram. Permanecem perdidas no ato insano que cometeram. Vou ter com ele e ver o que consigo. Contudo, o problema maior não é esse. Não? Não. Mais de uma vez eu o impedi de cometer o mesmo ato. Na última vez em que cismou de ir no seu encalço, tive de golpeá-lo com um objeto pesado para que não sorvesse um frasco de veneno poderoso. Ele crê que deve fazer como na lenda, descer aos infernos, tocando sua lira, para buscar a esposa. Meu Deus! Eu não podia imaginar que a situação estivesse tão grave. E olhe bem para o meu tamanho, senhor. Ele é um homem forte. Um dia não vou conseguir impedi-lo. Pobre Fábio. Acha que está perdendo a razão? Não, acho que está na hora de ganhá-la. O que acomete meu filho não é a falta de sanidade, e sim de fé. Ele não acredita nos deuses romanos, nem nos gregos, tampouco no Deus único. Não crê em nada, e por isso acha que perdeu a esposa. Se tivesse fé, saberia que somos imortais e encontraria conforto. Não sei, acho que realmente está louco. Passa dias sem aparecer no pretório, o que era sua paixão. Disse-me que é perseguido por Aster, bem como por uma legião de bárbaros e zelotes. Pelo visto, vem até sofrendo alucinações. Não são alucinações. Ao morrer, Aster sentia por meu filho um misto de ódio e amor. Quanto aos bárbaros, ele foi um guerreiro que tirou a vida de dezenas deles, saqueou suas casas e tomou suas esposas por escravas. É natural que agora o persigam. Natural, não correto. Você me entende? Sim. E por que os zelotes? Juliano respirou fundo. Uma vez, a centúria comandada por Fábio entrou em Jerusalém e cercou suas saídas, em face de denúncias de que um grupo de zelotes se escondia lá. O grupo foi preso,
Porém, a crueldade cometida por ele e seus comandados contra os civis que os abrigaram é inenarrável. Massacraram desnecessariamente mulheres, crianças e idosos indefesos, deixando por fim um triste e vergonhoso saldo de quase 1000 mortos pelas ruas da cidade. Com sinceridade, Pecúnia, não acho que se trate de alucinações. Ele está colhendo da própria semeadura, mediante o assédio dos seus desafetos invisíveis. Existe algo que pode ser feito por ele, Senhor? Sim, se Fábio quiser. Para se libertar deles, tem de se propor uma mudança à luz do Evangelho e pagar pelos seus crimes com muito amor, pois cada pequeno gesto de amor que realizamos nos poupa de muitas lágrimas. Farei tudo o que estiver ao meu alcance para colocar Jesus na vida de meu filho. Este é o momento mais propício, devido ao sofrimento em que vive. Continue cuidando dos pequenos. O crescido agora é responsabilidade minha. E obrigado por me inteirar da situação. Segurou as 2 mãos da serva e as osculou. Que a paz do Cristo a acompanhe, Pecúnia. Vejo em você uma cristã em potencial. Enquanto os servos em geral se preocupam com seus afazeres e vencimentos, você é diferente. Sei que cuida de Rômulo e Remo por amor e se inquieta por Fábio pelo mesmo motivo. Embora seja uma mulher jovem, abriu mão de sua vida pessoal para cuidar da família de Lívia, sem interesses secundários. É verdade, eu amo esses garotos como se fossem nascidos de mim e tenho estima muito grande pelo Sr. Fábio. Só não sou essa pessoa boa que o Senhor julga, e talvez faça isso por ter a consciência culpada. Apesar de não ter pactuado com minha irmã e minha sobrinha, sabia que eram associadas à filha de Agripa e que apunhalavam pelas costas a pobre senhora, que mesmo tendo o desejo de morrer, foi morta por elas. Os laços de sangue, assim como nos redimem, são capazes de nos pôr a perder. Ainda que não aprove sua omissão, eu a compreendo perfeitamente. Esqueça o passado, Pecúnia. Continue amando a família daquela que, de certa forma, você prejudicou. Como dizia o mestre, o amor cobre a multidão de pecados. A serva completou. Ele sorriu. Foi quando Rômulo e Remo chegaram correndo e abraçaram as pernas da serva, que carregou um em cada braço. Juliano ficou a fitá-los enquanto seguiam para a rua. Levantou-se e caminhou à direção da casa do filho. Cumprimentou os servos que cuidavam de seus afazeres no andar térreo, e ao se aproximar da escada que dava acesso ao piso superior, percebeu, no primeiro degrau, 2 entidades com aparência de bárbaros, portando armas. Suas lanças estavam sobrepostas em forma de X, como se tentassem impedir a passagem de quem quer que fosse. Juliano fechou os olhos e buscou amparo do alto. Orando em silêncio, tentou passar por eles, que continuavam impassíveis. Não pode subir, em nome de nosso rei. Eu posso e vou subir, pois pretendo ver meu filho, em nome de meu rei, Jesus de Nazaré. Ao ouvir o nome do mestre e notar a luz azulada que se desprendia de Zaqueu, que surgira às costas do cristão, as 2 entidades não resistiram à maior força do universo, a autoridade moral. Juliano subiu apressado. Sem temor, viu outros espíritos que guardavam a porta do aposento do filho. Meu Jesus, esteja comigo agora.
O fato de quererem afastar-me daqui não é bom sinal. Orando com fervor, passou por eles como se lhes desconhecesse a presença. A porta estava fechada pelo lado de dentro. Juliano chamou o filho, que não respondeu, e começava a desorientar-se quando Zaqueu impôs as mãos sobre seu centro de força coronário. Ele gritou pelos servos que guardavam os portões. Eles, fortes que eram, rapidamente derrubaram a porta. Sacando rapidamente a espada da cintura de um deles, Juliano cortou de uma vez as cordas que prendiam o filho pelo pescoço. Fábio caiu ao chão, ainda a se debater, com o rosto escurecido. O pai afrouxou o nó e, derramando lágrimas sentidas, abraçado ao quase desfalecido primogênito, agradeceu a Jesus. Papai, por que me impediu de ir ao encontro de Eurídice? Porque não acharia de jeito algum. As lendas gregas são belas e, se avaliadas com atenção, nos trazem certos ensinamentos, mas não devemos tomá-las ao pé da letra. Se quiser, você até poderá descer aos infernos de Hades e resgatá-la, desde que não tome o mesmo caminho, que o levará ao sofrimento extremo que a envolve. Antes de ir encontrá-la, você precisa encontrar a si próprio. Acredita que simplesmente tocando sua lira pode fazer alguém chorar lágrimas de ferro e lhe devolver a esposa? Não, Fábio. Deve preparar-se para buscá-la e aprender a pedir ajuda. Ela está sofrendo por minha causa. Foi assim a vida toda e continua depois da morte. E acha que pode mudar a situação cometendo idêntico erro? Sinceramente, quero ir para o inferno também. Mesmo que não consiga buscá-la, pelo menos ficarei ao seu lado. Primeiro, você não ficará junto dela, porque isso seria recompensá-lo pelo crime. Matar-se implicará ficar afastado de Lívia por séculos. Segundo, ela não precisa de alguém para sofrer ao seu lado, e sim de quem alivie seu sofrimento. Como posso fazer isso? Agora não pode. Ele chorou alto. Foi por minha culpa. Filho, você tem sua parcela de responsabilidade, pelo tanto que lhe foi infiel, quando conhecia bem o temperamento de sua esposa. Agripina, Áster e Selene jogaram com a instabilidade que o ciúme provocava nas emoções dela. Não obstante, a decisão final coube unicamente a Lívia. Portanto, ela deve arcar com as consequências. Se queremos ajudá-la, precisamos estar prontos para tirá-la do abismo e não para nos jogarmos também. Eu queria apenas uma oportunidade de lhe confessar que fui um covarde, provar que a amo e ser totalmente fiel. Hoje sei que ela me basta. É tarde, eu sei, mas se esse Deus e esse Jesus são tão poderosos, por que me negariam a chance de provar que posso ser melhor? Desde que Lívia se foi, nunca mais toquei mulher alguma e nem sinto falta delas. Por que sentia quando ela estava aqui? A sua maior fraqueza é essa, filho. Teve a esposa que amou. Ou seja, poderia ter vencido isso por amor e fez a sua escolha. Quem não aprende pelo amor, acaba por experimentar a dor, e esta é mestra infalível, como você mesmo está comprovando. Eu poderia ter deixado a lascívia na companhia de Lívia. Seria mudar por amor. Agora nenhuma mulher me interessa. O que é
mudar pela dor. Eu quero minha mulher de volta. Preciso de uma chance de mostrar a ela que mudei. Você poderá ter essa chance, já que somos imortais. Eu não quero um espírito, nem tenho certeza de que eles existem. Quero minha esposa, em carne e osso. Se duvida da existência da alma, por que quer se matar para ir ao encontro de Lívia? Se nada houver depois, eu deixarei de existir e não sofrerei mais de saudade dela, pois o que queria era tê-la viva em meus braços. Você poderá ter, insisto, e posso provar-lhe que os espíritos sobrevivem ao corpo. Há pouco, antes de entrar em seu quarto, fui detido por um bárbaro caolho que trazia uma fênix desenhada no peito nu, onde havia a sua inicial, Zênon. Não pode tê-lo conhecido. Eu o matei na Capadócia. E desenhou a sua inicial no peito dele com a espada? Sim, como sabe disso? Eu o vi ao pé da escada. Ele chorou. Pobre Zênon, foi tão desnecessário. Eu sou um monstro. Mantém alguma dúvida de que sua Lívia vive? Não. Seja como for, eu já disse que não quero um espírito. Ele tomou o cálice onde estavam as cinzas da esposa. E como isto pode voltar a ser carne e osso? Isso não pode, mas você pode ter sua chance de outra maneira, em outra época, outro lugar, com outro corpo. Já estou louco, não tente me enlouquecer ainda mais. Ao contrário, estou chamando a razão. Isto são só cinzas. Lívia está viva e pode vir a existir outra vez em corpo diferente. E você a reconhecerá, porque o amor é um dom do espírito, que tem nos olhos o seu espelho. Quando fitar novamente os olhos dela, você a amará da mesma maneira. Um corpo é só um corpo. Juliano abriu seu pergaminho e fez o filho ler o diálogo de Jesus com Nicodemos. Em seguida, deu a ele o relato de Levi, onde Jesus afirma que João Batista é Elias que teria voltado. Acontece que isso vai demorar muito. O tempo é o que menos importa. E quanto à ressurreição dos corpos? Como acaba de ler, seria impossível um amontoado de cinzas se transformar em carne e osso. Importa ressurgir da água e do espírito, não de matéria putrefata ou queimada, o que é irrealizável. A tarde já ia ao fim, quando Juliano terminou de ler o Sermão do Monte para o filho atento. Esse profeta era extraordinário. Nem Sócrates ou Platão, nenhum filósofo da antiguidade proferiu tão sábia filosofia de vida. Claro que não, já que eles foram os precursores da estrela maior que estava para descer à terra. Pai, ajude-me a renascer do Espírito agora, de modo a que quando puder renascer da água, eu seja merecedor de viver perto de minha Lívia, para ajudá-la a ser uma pessoa melhor também, provando que apenas ela me basta. Certamente, vamos começar por dar sepultura às cinzas dela. Aproveitemos o pôr do sol, que Lívia amava assistir ao seu lado. E a trança em meu punho? Posso continuar usando? Ou devo enterrar também? Fique com ela. Fábio segurou o cálice e seguiu o pai até o jardim.
Este cavou pequena cova, onde o fez depositar as cinzas do corpo da esposa, junto ao medalhão do bom pastor. Depois chamou um artesão e o mandou talhar em pedaço de mármore branco a frase: Amore puro, illuminare aeternos et ad vita. Amor puro, iluminado, eterno, além da vida, que colocou sobre a cova. Fábio, estou indo para Jerusalém. Vou levar os escritos de Zaqueu, como era o seu desejo, e além disso, parto em busca das memórias do Mestre. Ficaria muito feliz se me acompanhasse. Eu irei. Também quero andar por onde Jesus passou, subir o monte no qual foi morto. E preciso cumprir o último desejo de Lívia. Devo encontrar um legionário chamado Elvius Drusius, que um dia mandei para a Palestina, somente para roubar-lhe a noiva. Está muito certo, meu filho. Comece a reparar seus erros enquanto está na carne. Quanto melhor viver o presente, mais feliz será no seu próximo renascimento. Abraçando-o com força, Fábio disse: Obrigado, pai. Espero estar com você por muitas vidas, se elas de fato existirem. Amo você, filho. E se o Mestre permitir, serei seu pai por quantas vidas eu tiver. Agora, peça para alguém avisar a sua mãe que passarei a noite aqui com você. Isso é ótimo. Podemos ler mais alguns pergaminhos? Podemos passar a noite lendo, se você quiser. Durante quase a noite toda, Fábio ouviu o pai contar e explicar as parábolas contadas por Jesus. Primeiro, ele se encantou com a perspicácia, a sabedoria e a inteligência do mestre. Depois, com o poder que tinha de realizar os prodígios narrados. E, finalmente, se rendeu à doçura e ao amor imensurável e incondicional que nutria por todas as criaturas. Nos dias que se seguiram, Juliano e Fábio se empenharam nos preparativos da viagem. O último se mostrava em estado de graça. A presença do cristianismo estava promovendo transformação radical na vida do militar. Às vezes ainda chorava a ausência de Lívia, porém sem revolta. Eram lágrimas de saudade que ele traduzia em sentida prece e endereçava a ela. Obteve afastamento temporário da guarda pretoriana e decidiu que o melhor seria que Rômulo e Remo, em companhia de Pecúnia, se mudassem para a casa de seus pais enquanto estivessem fora. Assim, Mariana teria o convívio dos netos e estes receberiam o ensinamento que a mãe recomendara. O dia amanhecera ensolarado, quando, portando na bagagem apenas o essencial e levando a arca com os escritos de Zaqueu, pai e filho beijaram a família e partiram em busca das memórias do Mestre. A bordo de grande nau, singraram o Mediterrâneo por vários dias, sempre conversando animadamente sobre a vida, vista como um todo, onde cada existência é uma etapa de aprendizado, cheia de oportunidades redentoras. Juliano escrevera com bastante antecedência a uma família de patrícios convertidos ao cristianismo em Jerusalém, os quais se alegraram em hospedá-los pelo tempo que desejassem. Tratava-se de Lúcius, discípulo de Zaqueu, sua filha Domítia e o genro Balbino, com quem eles estreitariam laços de afeto mútuo. O sol declinava
A linha do horizonte era um encontro mágico de azuis perfeitos, à medida que a viagem prosseguia. Olhe, pai! Parece que o sol vai cair no mar. É impossível não crer em Deus. Ele é realmente imbatível com as cores. É uma obra de arte inimitável. Nosso mundo, tanto quanto o nosso corpo. Mas sua obra-prima é o Espírito imortal. E Jesus não cria? Ele é co-criador. Quando este mundo foi feito, já sabia que seria responsável por ele e colaborou com o Pai no seu processo de formação. E o faz até hoje, pois tudo está sempre mudando. Tudo é movimento e energia. A Terra também evolui. A Terra é responsabilidade dele? Sim, bem como tudo que está nela. O que se mexe e o que não se mexe. Principalmente a humanidade. Ele cuida de todos nós, aqui e após deixarmos o corpo. Portanto, a Terra não é só o que vemos. Há em torno de nós muita vida invisível, que também é parte dela. Então Jesus cuida de Lívia com extremo desvelo. Esteja em paz quanto a isso. Ele nos disse que nenhuma só ovelha que o Pai lhe confiou se perderá. Entregue-a em suas mãos amorosas, que um dia Ele a devolverá, as suas outra vez, e que nesse dia você possa estar pleno de Jesus para doar a ela esse tesouro. Sim, eu entrego minha amada a Ele e me sinto muito tranquilo. E quando encontrar Lívia de novo, quero estar cheio do Cristo para ter o que dar a ela. Que assim seja.